Abra sua Bíblia rapidinho aí, Provérbios capítulo 19, versículo 18. Provérbios 29, 18. A proposta é a gente falar, né, sobre profetizando 2022. Faz sentido, está alinhado com o que nós temos falado na nossa igreja no Campinho, à noite. Eu ministro todo domingo no recreio de manhã, no Mevan Recreio que eu pastorei, e todo domingo à noite no Mevan Campinho que eu pastorei. Todo domingo eu ministro pelo menos umas 3, 4 horas. Você fica muito cansado? Já fiquei, hoje não. Hoje eu aprendi a viver nesse lugar. Não é pesado para nós. Amém? Então vamos lá. Provérbios 29, 18. Foi isso que eu falei? Isso. Pronto, vamos usar esse texto como base, segundo o que vocês estão falando aqui. Vamos lá? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, no original, vou traduzir aqui mais próximo do hebraico. Esse texto eu vou te falar com entendimento mais claro, você vai pegar aí. Não havendo, não profecia, no sentido da liberação da profecia. Mas essa palavra profecia aí fala de atividade profética. Você pode repetir comigo? Atividade profética. Então o versículo fala, não havendo atividade profética, o povo fica sem direção. Não havendo atividade profética, o povo fica sem direção. Mas o que guarda, mais o que aprende, mais o que internaliza a instrução, esse é bem-aventurado. Então, a proposta é a gente falar sobre profetizando 2022. Então, eu quero começar te falando. Sem atividade profética, o povo fica desnorteado. Resume, pastor? Igual barata tonta. Sem atividade profética, o povo fica perdido, indo de um lado para o outro. Mas o que guarda a instrução, esse é bem-aventurado. Mas o que aprende, o que se submete a aprender, esse vai ter vida bem-aventurada. E a palavra bem-aventurado fala de aquele que é mais feliz do que um homem feliz. Aquele que vive mais à frente do que as pessoas com quem ele convive. Mais à frente no seu tempo. Quem está comigo? Então não perde Provérbios 29, 18 do que a gente vai falar não. Agora outro versículo você não precisa abrir. Só olha aqui, presta atenção. Salmo 11, 3 diz assim. Se os fundamentos, você pode repetir comigo? Se os fundamentos forem removidos ou deteriorados, o que poderá fazer o justo? Então vamos lá. Vou contar uma história aqui muito rápida, mas para entrar no texto que eu quero ler com você, que não é nenhum desses. Isso aqui é só uma introdução. A nossa igreja foi plantada no bairro de Rocha Miranda há uns 11 anos atrás. E aí, numa loja, depois fomos para um galpão, sei lá, 250 metros quadrados, aí alugamos 2, um em frente ao outro. Depois fomos para um maior, que já dava mais 800, até mais pessoas. Mas aí, focando nesse. Vou resumir aqui. Eu falo isso que me ajuda no que eu vou falar. Eu me lembro que era um terreno baldio, a gente ia construir um galpão para 800, até 1.000 pessoas, cabia ali apertado. E a gente teve que cavar 16 sapatas de quase 2 metros de profundidade, um por um. E eu falo isso com um tom de humor, né? Hoje para mim, mas só de pensar a gente dá uma suada aqui, mas tudo bem. Mas eu hoje falo com um tom de humor. Eu me lembro que a gente levou pelo menos se eu não me engano, uns 40, 45 dias para cavar essas sapatas. Então tinha dia que eu chegava na obra, parava meu carro no portão assim do galpão, na época era um terreno, começava a buzinar, ligava farol, piscava, e ninguém, cara. Cara, aquilo me dava uma agonia. É salário, é dinheiro, né? Muita coisa. E aí eu ficava buzinando e piscando farol, de repente saiu uma cabecinha num buraco lá no fundo. Daqui a pouco o outro lá no outro buraco lá no fundo. Igual tatu.
Saíam meia dúzia de dentro da terra, assim. E aí a gente vinha, tomava café, às vezes final de tarde, eram os caras trabalhando, né? Passou esse tempo, conversando com um amigo, contando a história, ele falou assim, caramba, cara, por que tu não alugou uma escavadeira? Eu nem sabia que existia isso. Né? Não sei onde que eu estava um dia desse, que eu fui contar isso. Eu falei, quem sabe o que é escavadeira? Um monte de mulher levantou a mão. Eu não vou nem perguntar aqui, que talvez um monte de mulher vai levantar a mão. Eu fiquei com mais vergonha ainda. Que mestre de obra sou eu, né? Conclusão da história. E eu falei, caramba. Resumo, nós levantamos, né, não completamente, mas a ponto de conseguirmos fazer reuniões dentro desse galpão em mais 45 dias. Então nós gastamos 45 dias só para cavar sapata e mais 45 para fazer todo o piso, não colocar azulejo, essas coisas, mas colocar o chão, colunas, paredes, telhado. Só o telhado nos custaria 150 mil reais, custou uns 50, que já é muita grana, né? Nos dias de Dilma, né? Na época de Dilma, enfim. E aí eu confesso que eu fiquei meio magoado comigo mesmo há alguns anos. Por que eu fui tão sem inteligência, para não dizer outra coisa, né? Aí fiquei um tempo assim, um dia eu estava sentado numa mesa de pastores, no outro estado, e a gente compartilhando, né? Ministrando a eles. Hoje essa ênfase do meu trabalho, hoje eu pastorei igreja local, mas a gente viaja cooperando com pastores e líderes, né? Seja no Rio, seja fora do Rio de Janeiro. Hoje esse é meu trabalho. É a ênfase daquilo que a gente carrega no Senhor. Homem de cabelo branco, eu falo assim, caramba, Deus, não faz nenhum sentido. Aqui eu vou dar instrução e tal, enfim. Né? Mas é o Senhor que faz. E aí um dia sentado numa mesa dessa, eu falei assim, poxa, Senhor. Não, viajando assim, né? Na verdade, aí entrou esse pensamento na hora. Ou essa resposta na hora. O Senhor falou assim, você lembra do galpão na Vieira do Couto? Eu falei, meu Deus, o que tem a ver esse assunto? Ele falou, nunca foi sobre o galpão. Nunca foi sobre o prédio. Eu sei, mas podia ter poupado. Não tinha nada a ver. Era uma reunião de líderes onde eu estava, ia iniciar uma ministração e o Senhor falou isso no meu coração. Eu falei, Senhor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas já que o Senhor quer falar sobre isso, vamos falar, mas por que aquele tempo todo? Cavando sapata, gastando dinheiro, tempo, estressando. Porque era só alugar uma escavadeira, sei lá, 600, 800, R$1.000 num dia. Me disseram que resolveria num dia. Depois eu descobri que até meio-dia resolveria, até menos. Ele falou, nunca foi sobre prédio. Sempre foi sobre fundamento. Ele me disse, Rodrigo, eu te chamei para essa geração, para ensinar homens a fundamentarem as suas vidas. Fundamentar uma vida, fundamentar uma família, fundamentar uma igreja. Me desculpe a franqueza, eu não estou falando de idade cronológica, mas não é para meninos, não é para homens irresponsáveis. É para quem tem disposição, é para quem não desiste, é para quem caminha sob uma palavra. E se não tem dinheiro, não interessa, eu tenho uma palavra. Eu já fiquei pilhado, vou te contar outra aqui, eu já fiquei pilhado. Uma vez, eu sempre tenho essas conversas com o Senhor. Por que você tem essas conversas com o Senhor? Porque Ele é meu Pai. Tudo bem que você pode chamá-lo de amantíssimo Deus, chame-o como você quiser. Mas Jesus me ensinou a chamá-lo de Pai, e eu o chamo de Pai. Então, se Ele é meu Pai, eu tenho intimidade com Ele. Então eu digo, ei Pai, essa aqui eu também não estou entendendo, o Senhor pode me explicar? Então eu vou te falar mais uma. Um dia eu estava falando, Senhor, por que você entregou o dinheiro na mão dos Judas? Pô, que ideia é essa? O Senhor estava meio perdido aí, não estava não? Pô, logo a grana na mão dos Judas. E o Senhor falou, então, Rodrigo, o tesoureiro nunca foi o lugar onde eu busquei o recurso para fazer a obra do meu Pai. Quando precisou, Pedro foi lá e pescou o peixe. O recurso estava na goela do peixe. Para, Rodrigo, de pensar como Judas. Judas se revelou o que se revelou. E quanto a você? Até quando você vai achar que o recurso está nos mesmos lugares que você imaginou e que te ensinaram que estaria? O recurso não está na mão do outro, o recurso está no propósito. Você, cara, me ajuda aí. Tem como aumentar só um pouquinho mais o volume do aleluia? Eu tenho pouco tempo para falar, eu sempre preciso de 2 horas. O tempo passa, eu penso que vou conseguir, não dá, irmão. Eu tenho horário lá no cinema, a nossa igreja no Recreio é no cinema.
Então eu falo, irmãos, hoje eu vou falar 45 minutos, é 1h30. E as pessoas não saem. 1h da tarde, domingo, tem playboy, tem empresário, tem tudo. O que você quer dizer, pastor? Nós precisamos fundamentar. Eu não vou, fica tranquilo que eu não vou extrapolar assim não. Já ficou me olhando assim? Então assim, ó, o que você está falando, pastor? Eu quero dizer o seguinte, em nome de Jesus. 2022, claro que isso tem o seu peso e hoje eu não vou falar disso. É uma parte do que a gente precisa fazer. É claro que as nossas declarações também vão determinar muita coisa que vai acontecer no próximo ano. Agora, se as nossas declarações forem nossas declarações, possivelmente serão só palavras lançadas ao vento. Pode até ter algum peso positivo, mas nós não estamos falando de positividade, nós estamos falando de peso de eternidade. E para que tenha peso de eternidade, não podem ser as nossas palavras faladas. Nós precisamos estar alinhados com o céu e reproduzirmos. Como João Batista falou, eu sou a voz do que clama. Eu não tenho uma voz, eu sou o eco da voz. Eu preciso ouvir e comunicar a partir do que Deus está falando. Agora, por que a gente pensa que isso é uma atribuição de super-homens? Por que a gente pensa que isso é uma atribuição do pastor? Por que a gente pensa que essa é uma atribuição de algum homem que tem posição? E aí a gente busca posição para ter autoridade. Deus não vai dar posição ou autoridade para quem busca posição. Mas Ele pode até dar a posição para quem tem autoridade. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender a caminhar em autoridade. E as posições entre os homens, o próprio Senhor, a seu tempo, vai fazer com que alcancemos. Quem está comigo? Agora, quando o cara ou a mulher se posiciona assim, não, mas eu não estou nessa posição, então eu... Vai continuar aí. Não é sobre posição, é sobre caminhar alinhado com o céu, para se mover em autoridade. E aí então a posição entre os homens, o Senhor também vai te posicionar. Mas o foco aqui é ouvir o céu para comunicar exatamente ou mais próximo do que o Senhor nos fala possível, para que seja na terra como é no céu. Quem está comigo até aqui? Pronto. Falei isso tudo para entrar no assunto agora. Agora sim. Vai comigo, deixa eu ver aqui, rapidinho. Lá para 2 Reis, vai lá, 2 Reis. 2 Reis, eu acho que é 2, deixa eu abrir aqui. Isso, 2 Reis, capítulo 2. Eu estou conversando com a igreja lá, ministrando, com a nossa igreja lá à noite, no Campinho, já há 1 mês e meio com base nesse texto. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. E eu estou já há 1 mês e meio comunicando com a igreja com base nesse texto. Então o que nós vamos falar hoje, nós só vamos trazer uma porção desse texto. Esse texto é muito poderoso. E eu queria que você pegasse a porção que nós vamos liberar aqui. Amém? Então o primeiro texto que nós falamos é: sem atividade profética, o povo fica zigue-zagueando, fica perdido. Mas o que obedece, o que internaliza a instrução, esse vive à frente do seu tempo. Estou já usando outros sinônimos, mas é isso que o texto está dizendo. Então, se nós vamos profetizar 2022, não é sobre o que nós vamos falar, é sobre estarmos alinhados com aquilo que Deus está falando. É sobre aprendermos a obedecer aquilo que Deus está falando. Porque se não formos uma comunidade de fé que se move profeticamente, não dependendo de um profeta misterioso, mas uma comunidade de fé, preste atenção nisso, a visão da igreja é sempre profética. Pastor, mas o que é profético? É esquisito? Não, até isso Satanás deturpou na mente da igreja. Profético não é esquisito, muito pelo contrário, o profético é aquilo que é claro para nós, ou que o Senhor clarifica para nós. Então uma comunidade profética que vai
não só profetizar com a boca, mas vai se mover pela palavra profética e vai declarar essa palavra, é uma comunidade profética que vai precisar, agora Salmo 11:3, se os fundamentos forem removidos, o que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem removidos, o que essa comunidade de fé vai poder movimentar? Nada. Então, para que nós aqui, falando da Central, vivamos um 2022 profético, nós vamos ter que restaurar os fundamentos, porque senão vai ser um monte de papagaio falando em nome de Jesus e não vai acontecer nada. E qual é o fundamento que nós temos que restaurar? E aí eu não estou falando com a Central, em nome de Jesus, que é o que o Senhor tem falado conosco para o ano de 2022 no Rio de Janeiro. Claro que no Brasil, mas falando onde a gente tem passado nos últimos dias e comunicado claramente. Precisamos restaurar os fundamentos. Não tem mais invenção. Nós estamos voltando aos fundamentos. Estamos voltando à velha e boa oração. Estamos voltando ao velho e bom discipulado. Nós precisamos voltar. Existem algumas práticas doutrinárias da igreja que estão sendo relativizadas por uma geração fraca de comunhão com Deus. E quais práticas? Uma delas é oração. Faço tudo, mas não oro de joelhos. Modo minha vovó, 1950, que é a oração que funciona. Não temos mais grupos que se reúnem nos lares, independente do nome. Não é que não temos. Quando temos, é uma sangria desatada. Precisamos salvar a gente para Jesus. Como se a gente fosse salvar o mundo inteiro. Mas nós precisamos gerar vínculos. Porque a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3, se você puder, repete comigo. Comunhão mínima. Diga comigo, comunhão mínima. Para alcançarmos o máximo. Diga, para alcançarmos o máximo. Olha o que Jesus ensina. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ou o que 2 ou 3 ligarem na terra já terá sido ligado nos céus. Ele está dizendo, a comunhão mínima de 2 ou 3, não é de 500 ou 501. De 2 ou 3. Essa comunhão mínima fará com que vocês possam ligar qualquer coisa que já está ligada no céu. Plugar na terra, eu não vou entrar nisso para não demorar muito. Mas em resumo é isso. Para que vocês liguem na terra qualquer coisa que já está ligada no céu. Glória a Deus! Calma! Posso falar? Você já me conhece, então posso falar. Então presta atenção. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Por que você não vai no grupo familiar? Se você não consegue a comunhão de 2 ou... Você não consegue a comunhão de 2 ou 3, sabe por quê? Ou por que eu falo isso? Eu não estou te dizendo que é você. Só estou fazendo você pensar. A gente não está alcançando a comunhão de 2 ou 3. Por quê? Porque a gente está vivendo sozinho. A Bíblia diz que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que 2 ou 3 que ligarem o que já estiver ligado no céu, eles ligando na terra, vai acontecer. Mas o cara, marca o discipulado, o cara não vai. Então não dá para dizer aleluia. Marca a célula, grupo de convívio, qual que é o nome que tem? Tem esses negócios de crente aqui? Conexão. O cara não vai. Aleluia, 2 ou 3. Mas a Bíblia diz que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia está dizendo que quem vive solitariamente é burro. Traduzir. Você entendeu? É isso que está dizendo o texto. Então o cara vive isolado, mas quer profetizar 2022. Não vai rolar. Porque não é sobre você, é sobre nós. Quer só um texto bíblico para a gente entrar no que eu quero propor, que eu quero ler? Efésios 3:20, durante a minha vida inteira eu pensei que era para mim. Ele é poderoso. Senhor, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu pedir ou pensar. Segundo o poder que opera em mim, aleluia. Eu vou sair pelas ruas da cidade, a fé de Deus opera em mim e eu vou mover. Irmão, faz uns 3 anos que eu li direito o texto. Nunca disse que é a fé dele operando em mim. Ela opera em nós, primeira pessoa do plural. Não opera em você, irmão, opera em nós. Já aumentou um pouquinho o volume, gostei. Opera na unidade, opera no corpo. A pastora Érica aqui, eu fiquei doido para ministrar Ezequiel 37, porque ela falou de Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala de um corpo, fala de um exército, fala de um cemitério que não era cemitério. Fala de uma ossada que não era ossada. Dependia de alguém que transicionasse da geração. Pega isso aí, principalmente os jovens.
que transicionasse da geração patética para a geração profética. O que é geração patética? É aquela que é atrás de uma tela, com o microfone na mão, é muito poderosa, os textos maravilhosos, essa é a patética. Mas diante da pressão, não se posiciona. E o que é geração profética? Às vezes o cara não tem nem estudo direito, mano. Eu não estou fazendo apologia a não estudar. Pelo contrário. Às vezes o cara tem uma história de vida pesada. Mas quando o Senhor diz, poderão reviver esses ossos? A mão, porque a pastora Érica leu, Ezequiel 37. A mão do Senhor, não foi a mão do capeta. Ah, estou passando por uma luta. Foi o próprio Senhor que levou Ezequiel para o meio do vale. Pastor, eu estou num vale. Possivelmente foi o próprio Senhor que te levou. Pastor, que vale? A mão do Senhor possivelmente te levou. A mão do Senhor levou Ezequiel para o meio do vale. Se não bastasse, mandou ele andar ao redor do vale. Meu irmão, só da mão do Senhor me conduziu, eu já estava assim, meu Deus, tem misericórdia. Porque quando eu penso nisso, eu penso num cemitério carioca. Pronto, a gente está perto de um cemitério de Ricardo de Albuquerque. O Senhor manda você ir para lá meia-noite. Cheio daquele pessoal lá na porta, de azul, de verde. Nunca vi tanta curimba assim. Está na internet isso? Curimba. Não pode falar mais nada, né? Não pode falar mais nada. Aquela curimbada. Imagina, estou assim, conjecturando, que o Senhor te manda para lá. Cemitério. Bom, só para obedecer isso, acho que o Senhor vai levar uns 5 anos para me convencer. Imagina, ele fala, agora anda ao redor do cemitério todo. E imagina os ossos expostos. Enfim, não vou ficar aqui para a gente ficar imaginando isso, porque a gente vai levar muito tempo. Depois de tudo, tá bom, Senhor, posso ir? Não, você não está entendendo. Parabéns, você se comprometeu. Parabéns, você avaliou o tamanho do problema. Agora, filho, abre o bocão, que eu vou fazer esses ossos reviverem. Só que eles foram... você vai profetizar, o Espírito vai vir e vai colocá-los de pé. Só que até o Espírito vir, foram profetizados outros aspectos para aquela ossada, até que chegou a hora do Espírito vir. O que você quer dizer? Aí eu ouvi um barulho, cada osso se juntando ao seu osso, que é essa coisa que a gente prega bonito, mas que é aterrorizante. O que você quer dizer? A Bíblia está falando do levantar de um exército, da onde para nós é cemitério. O que você quer dizer? Você quer que a gente entre em algum aspecto, assim, um aspecto mais que te emocione? Irmão, sabe esse filho que vai sair da droga? É só quando você pintar a cara e entender que o Evangelho não é um playground. Sabe quando esse marido vai deixar a cachaça, português claro? Quando pintar a cara e entender que não é um playground. Vocação, por favor, gente, em nome de Jesus. Vocação, chamado, não é um tiozão chamando um molequinho no play que está perdido. Você que está afim? Não. Chamado não é um assovio procurando um menino fugindo no play. É a trombeta de Deus convocando homens para a guerra. Por favor, os homens deveriam dizer um aleluia e não me olhar assim, essa cara de bravo. Estava conversando com o pastor Daniel que nós tivemos tristes e outras gratas surpresas na pandemia. Nós tivemos meia dúzia de homem que fugiu para debaixo da cadeira igual o Saul. Mas nós tivemos meia dúzia de uns 30, 40 que eu não imaginava que iam se posturar como homens dizendo, se é por nossa família, nós vamos orar. Se é por nossas famílias, nós vamos dar as mãos e nós vamos à frente. Então, se nós queremos que 2022 seja profético, não é sobre o que nós vamos falar. Por favor, presta atenção. É sobre o que nós vamos ouvir juntos. Puxa, eu achei que agora ia voar, ia bater com a cabeça no teto, como diz o assembleano, de tanta glória. É sobre o que nós vamos ouvir juntos. Nós precisamos despertar. Não vou nem entrar para a gente pensar que é alguma questão escatológica, porque é covardia. Vou nem entrar. Nem vou dizer, porque seria redundante, dizer que os sinais estão mais evidentes do que nunca. Não vou nem entrar nesse aspecto. Mas vamos voltar aqui. Então, qual é o fundamento, um dos fundamentos que eu creio que precisam ser removidos não, que precisam ser restaurados
nessa reta de final de ano, início do próximo ano, para que 2022 não seja um ano de falação. Não, cara, nós vamos enxergar o que Deus está nos mostrando. Nós vamos ouvir com clareza o que Ele está falando. E nós vamos nos mover em bloco. Primeiro homens, depois mulheres e crianças. Não teve aleluia dessa vez. Se você marca uma rede de mulheres, a Pastora Érica marca a rede de mulheres. Sei lá, vou chutar um número, vem 300 mulheres. Se marca uma rede de homens, ou oração de homens, vem meia dúzia de 10, irmão. Tu é profeta, pastor? Não sei, mas faz esse teste agora. Semana que vem. E não é pra gente ir, mano. É pra gente chorar da nossa vergonha. A Bíblia não deixava de contar mulheres e crianças, porque a Bíblia era um livro, ou é um livro machista, não. É porque os homens é que são os cabeças das famílias. Eram os homens representando famílias. Quem está comigo até aqui, irmão? Me ajuda aí. Glória a Deus pelas tiazinhas que estão tudo levantando a mão. É isso aí, meu filho. Se as tiazinhas estão comigo, irmão, eu tô bem pra caramba. Glória a Deus pela vida. Por que, pastor? Se você está com as tiazinhas, você está bem. Vou te explicar. Porque eu sou fruto das tiazinhas. A minha avó tem 98 anos. Eu sou o único neto que ela chama de filho. Todos os netos, meu neto, fulano, meu neto. Quando eu chego, me sinto até um príncipe. Meu filho. A minha avó é assim. Hoje foi aniversário, ações de graça, não sei quantos anos. Eu nem pude ir para vir aqui. Joguei um peso na tua escola, mas foi tranquilo. Aí, ação de graça, não sei se já fez mais um aniversário. Só sei que a gente já perdeu as contas. A última vez que a gente conseguiu contar, era 98 anos que ela tinha. Uns já dizem que está com 103, é uma loucura. E a velhinha está. Então, quando ela me vê, por exemplo, vamos dizer, chego, hoje é aniversário dela. Se ela já não está enxergando direito e tal, mas se alguém diz, ó, o Rodrigo, ela, meu filho, ela anda assim, né? Kamanaim, lamassari, anamakanta. Aí eu já tenho que procurar uma cadeira e sentar. Porque ela começa a falar das coisas que eu estava orando de tarde, que eu estava orando de manhã. Então eu só estou aqui porque eu tenho uma história com velhinhas de oração. Minhas tias, minha mãe. Não tem a ver comigo. Acorda a cabeça, em nome de Jesus. Tem muito homem. Sai daí, mano. Dá um sorriso. Vem para o nosso lado. Para de cumprir protocolo na igreja. Assistir um culto. Não sei se eu podia falar isso. O pastor depois vai brigar comigo. Protocolo na igreja. O pastor, que bênção. Não, irmão, dá a cara para bater, macho. Vamos fazer vigília de oração e orar até de manhã, até o céu rasgar. Vamos nos posicionar por nossa casa, por nossa geração. Essa é a hora. Como a gente vai poder profetizar? Se a atividade profética fala de ouvirmos e correspondermos e reproduzirmos o que o Senhor está falando, a nossa geração, como os filhos de Issacar, entendedores das estações, para ensinar os seus irmãos como eles deveriam andar perante a vontade do Senhor. É sobre ouvirmos o céu e compartilharmos com a nossa família. É sobre ouvirmos o céu e compartilharmos com a nossa comunidade de fé. É sobre ouvirmos o céu e compartilharmos com a nossa geração. Não é sobre alguma coisa programada. Não é sobre alguma coisa enlatada. Não é sobre alguma coisa que Deus falou ontem, no sentido de ser teimoso. Porque tem gente que é teimoso e pensa que vive pela fé. Então Deus falou comigo assim, mas falou, mas a palavra é imutável, mas o Espírito é dinâmico. João 3 diz que o vento sopra, não se sabe nem onde vem, de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. A palavra é imutável, mas existe algo fresco para esse tempo, para essa geração, e nós precisamos ouvir do céu hoje. E como a gente ouve? É o pastor se matando com a pastora. É um ou dois auxiliares. Pai querido, Pai amado, esse povo, meu Deus, não é. É uma comunidade de homens clamando e dizendo: Senhor, rasga o céu sobre nós. E a gente fala isso, é só mulher que dá glória. Está dando glória porque às vezes ela não aguenta mais. Esse cara que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Deixa, não posso, não estou na minha igreja, desculpa, pastor. Então, se os fundamentos forem removidos, o que poderá fazer o justo? E esses são dias de restaurarmos os fundamentos, e o principal deles para mim é o discipulado. Eu estou falando de uma forma muito tranquila.
Eu creio que nós perdemos muito do discipulado bíblico na nossa jornada. Pessoas viraram números, viraram objeto da nossa cobiça de termos uma igreja cheia. Pessoas viraram apenas serviçais. Tudo bem, isso tem um transfundo também profético, no sentido escatológico, porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos ou de quase todos se esfriaria. Mas em nome de Jesus eu não sou muito e nem quase todos. Se é para andar na contramão, ok, eu vou andar. Mas o ide de Jesus não foi uma sugestão, foi imperativo. Agora vocês precisam ir por todo mundo. Precisam fazer discípulos. Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. Não é sobre a central ou sobre o Mevan, recreio, campinho, crescer. É sobre juntos conferirmos o que o Senhor está falando e fazendo e falando, para continuarmos ou para ensinarmos a próxima geração. Sem atividade profética, eu vou mexer um pouco mais nisso, sem discipulado profético, uma geração fica sem saber para onde ir. Mas estou mexendo no texto para você entender, mas o discípulo que guardar bem a instrução, esse vai ser bem-aventurado, esse vai viver à frente do seu tempo. Sabe por que muita gente está pobre? Porque se corrompeu na caminhada do discipulado. Se corrompeu por quê, pastor? Porque é altamente corruptível? Não. Meu tempo já está acabando, eu sei. Eu quero pensar com você. Eu sei que muitos de nós nos decepcionamos nos discipulados. Sentávamos e contávamos a nossa vida para alguém e ela era exposta até nos púlpitos. Eu sei, eu também passei por coisas semelhantes. Mas deixa eu te falar, Satanás é tão sujo que para tudo que é fundamento do Senhor ele tem uma réplica. Por que réplica? Você sabe, se você vai comprar hoje uma roupa falsa, chamam de réplica. Inclusive, antigamente diziam que era a segunda linha. Ficava mais fácil de você entender. A segunda linha, tudo bem. Mas agora não, a réplica é a primeira linha. Entendeu? Não é réplica, é primeira linha. Réplica nem falam, dizem que é primeira linha. Aí você não sabe nem o que o cara está falando, você já se confundiu. Se a primeira linha é a linha boa, né, irmão? Não, essa aí é falsa. Porque em aparência, presta atenção, por causa da tecnologia, em aparência, falso e verdadeiro são muito semelhantes. Você olha para o falso, olha para o verdadeiro e fala, cara, é igual. Claro, mas aí com o tempo você usa o falso e usa o verdadeiro. Tem roupa minha boa, camisa boa que eu ganhei e tal. Eu, às vezes fico olhando, vejo a rede social mostra, né? Caramba, essa camisa minha já tem 8 anos, está novinha. Eu não uso roupa falsa. Ou é barata ou é boa. Eu não uso roupa falsa para parecer que é uma coisa que não é. É pecado, irmão. Ou é remarcada da Renner ou da C&A, ou é boa, irmão. Ou é do meu estilo, mas para se parecer com uma marca, com uma outra etiqueta, ou seja, a falsa, seja relógio, seja... Nunca será. Pastor, meu sonho é comprar daquela marca, mas eu não consigo comprar a primeira linha. Pecado, irmão. Usa da C&A remarcada, etiqueta vermelha e vai ser feliz. Quem está comigo? Então, em aparência, falso e verdadeiro são idênticos, mas em essência são opostos. O que você quer dizer? Satanás trabalhou nas relações, no ambiente da igreja, de forma tal que nós nos decepcionamos nos relacionamentos e nos discipulados. E hoje nós estamos trancados para o verdadeiro. Mas agora, quem perde trancado com o verdadeiro? Não é Deus, irmão, é você. Porque o cabelo já está branco, a barriga já cresceu, a força não é mais a mesma. Você está falando de quem, pastor? De mim, mano. E você que pense em você. Ah, ele está falando dele, pode ser que isso se pareça um pouco com a minha história. Os anos estão passando, parece que mais depressa. Tiago 4,14, que é a nossa vida, como uma neblina que aparece logo que se desfaz. E eu ainda estou reticente, na defensiva, por causa de coisas que aconteceram há 10, 15 anos atrás. E isso está fazendo com que eu não acesse a vontade do Senhor na plenitude. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui?
Então, o que eu preciso fazer? Olha aqui para o tio, você precisa romper com essas amarras do passado, essas amarras emocionais, mentais, no coração do passado, para poder entrar naquilo que o Senhor está propondo para nós hoje. Não é porque você se decepcionou. Alô, irmão, presta atenção aqui no tio. Um dia, se eu der para conversar com alguém, pastor, eu queria trocar uma ideia com o senhor sobre decepção. Não sei se você me ganha. Não sei se você ganha seu pastor. Mas a maturidade em Deus chegou de tal forma que quando eu penso, vamos pensar num texto, lembra de José agradecendo praticamente os irmãos? Não fiquem assim não, fica de boa. Versão atualizada, né? Atualizadíssima. Não, fica de boa, não precisa ficar triste não. Foi o Senhor que fez isso para mandar eu na frente de vocês, para cuidar da vida de vocês. O Senhor me prosperou. Hoje eu sou, ele usa essa expressão, pai de Faraó. Ele está dizendo, conselheiro de Faraó, cabeça na casa de Faraó. Hoje, quando eu penso em algumas pessoas que eu queria matar quando me decepcionaram, eu estou com uma vontade de encontrar e dar oferta. E eu não estou sendo irônico, eu estou sendo verdadeiro. Deus me livrou de muita coisa. E eu não estou escrachando ninguém. Eu estou te falando a verdade da minha vida. A maturidade em Deus vai chegando de tal forma que a gente começa a pensar, eu precisava mesmo ter sido decepcionado por aquele cara. Eu precisava mesmo ter sido escorraçado por aquele outro. Pastor, mas que evangelho é esse? É o evangelho para homens e mulheres. Não é para aquele que é fragilizadozinho, não pode falar nada, já quer sair da igreja. Então hoje, quando eu olho para a minha vida, eu falo, eu não posso trocar o que é fundamento, discipulado. Porque em 1900, sei lá quando, eu tive uma mágoa, eu venci aquilo. Aquela relação tinha muito de falso, pela forma que nós aprendemos, pelos fermentos, sabe, segunda intenção no coração. Alguém queria te usar. Você estava com o coração verdadeiro. O pau quebrou, deu guerra. Aí você fala, poxa... Então hoje eu já não me relaciono mais com ninguém. Hoje eu sento na igreja, que hoje está assim, é um auditório. Eu sento no auditório, pago a mensalidade, que é o dízimo. É um clube de conveniências. E se o pregador, e eu sou o fã, ou o crítico. Foi boa a palavra, o louvor foi bom. Aquela menina canta bem, não gosto, é muito vibrato, pouco vibrato. A gente está assim hoje em dia. A luz me incomodou, não me incomodou. E vai para casa, está tudo bem. Isso não é igreja, isso é auditório para uma apresentação qualquer, para a autossatisfação de alguém que tem a mente de consumidor. E o que é igreja? A igreja. Eu nem entrei no texto, mas eu nem devo entrar, vou só entrar isso aí rapidinho. No campinho nós estamos falando sobre porção dobrada, que é o que eu ia tentar ler aqui. Mas no recreio, no domingo de manhã, nós estamos falando sobre princípio da mesa. É tão confrontador o princípio da mesa, porque o Senhor esses dias falou, um tempo atrás, falou comigo, Rodrigo, a mesa da ceia das bodas a ceia das bodas do Cordeiro não vai ser num palco, não vai ser uma apresentação, não vai ser um show, vai ser uma mesa. Eu falo sobre 3 aspectos da mesa. Quais aspectos da mesa, pastor, você fala? Eu falo, presta atenção nisso, é muito importante. Não estou fora do que eu estou falando, não, presta atenção. Existem 3 aspectos. Se você puder, repete comigo só para ficar claro para você. Diga comigo, poético. Diga mais uma vez, poético. O segundo aspecto é o profético. Diga comigo, profético. E o terceiro é o prático. Diga comigo, prático. Então, diga comigo, os 3 P's da mesa. Só para você não esquecer, diga os 3 P's da mesa. Mais uma vez, poético, profético e prático. Que loucura é essa, pastor? Você está inventando esse negócio? Não, está tranquilo. Vamos pensar em Jesus, acho que é Lucas 22. Ele diz assim, Davi. Aí, me ajuda aí, tá bom? Ele diz assim, como eu desejei. Em que tempo está aí a conjugação verbal? Passado. Em outras palavras, ele está dizendo, na eternidade passada, lá em casa na eternidade. Como eu desejei comer com vocês esta Páscoa. Em que tempo está agora? Presente. Ele está dizendo, na eternidade passada, eu ansiei por esse momento.
em hoje estarmos aqui presente. Para quê? Para que então possamos, no original grego fala, até que o sentido pleno seja revelado. Diga comigo, até que o sentido pleno seja revelado. E nós comamos no reino de Deus. Diga comigo, eternidade futura. É o Senhor dizendo, lá em casa na eternidade tem uma mesa. Eu desejei comer com vocês e ensinar o princípio, para habilitar vocês, para viverem essa realidade na eternidade. Porque esse é o sentido da vida em comunidade, esse é o sentido do discipulado. Nos habilitarmos para a eternidade, mano. Tá, pastor, o que isso tem a ver com poético, profético e prático? Simples. Quando a gente fala de poético ou de mesa, a maioria de nós só conhece, só sabe discernir o aspecto poético. Alguns de nós avançam para o profético, mas não sabemos nada do prático. O que seria o aspecto poético? O aspecto fraterno. É aquela toalhinha vermelha e branca que a vovó fez, que ficou guardada para aquele momento especial. É aquele cheiro do café, é aquela cestinha especial, é com aquele melhor amigo, coisa linda. Segura inclusive um na mão do outro e diz, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Esse é o aspecto poético da mesa. É lindo, olha aqui para ti, irmão. É lindo estar com você na mesa. É gostoso, é emocionante, é fraterno e é bom. Mas é um aspecto. E o segundo aspecto é o profético. O aspecto poético nos enche de emoção e alegria. Cara, comer pão, comer salgadinho com o pastor Daniel, com o pastor... é lindo. Mas se fosse só isso, era só emocionante. Mas existe o aspecto profético. Sabe por que eu sento na mesa com o teu pastor? Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eles estão aqui? Sabe por que você está aqui? Porque a gente está querendo entender e viver o aspecto, ou melhor, que a gente já entendeu o aspecto profético. Qual que é o aspecto profético? A igreja é o corpo de Cristo. Essa mesa não fala só de fraternidade, ela fala do que Jesus disse. Até o dia que o sentido pleno vai ser revelado, e vocês vão comer comigo na eternidade. Não é sobre a mesa fraterna, é sobre a profética. A profética se inicia na fraterna. Mas precisamos ter o entendimento da profética para mantermos a poética. Ah, pastor, eu não entendi. Te explico melhor. Você quer que eu explique ou não? Eles perseveravam. Calma. Me ajuda aí, enche o pulmãozinho para a gente dar um aleluia daqui a pouco. Perseveravam na comunhão, na oração e no partir do pão. Por que eles perseveravam? Que em alguns momentos devia ser impossível continuar. Era aquela vontade de falar, Davi, eu não te aguento mais. Filho de uma égua, desculpa aqui. Ai, pastor, me escandaliza. Escandaliza nada, que por trás, por muita gente, fala pior do irmão. Mas, irmão, assim, ó, eu vou perseverar. Sabe por que eu vou perseverar, irmão? Porque não vão ter duas mesas na eternidade. Se eu sei que vou estar em uma, possivelmente você não vai estar na outra. Aliás, você vai estar em outra. E se você estiver na mesa do Senhor, possivelmente eu estarei fora. O que você quer dizer, pastor? Sabe o que eu quero te dizer? Se você olhar no contexto do motivo pelo qual eles... Em que contexto esse texto está? Sabe em que contexto esse texto está? Eles perseveravam, sabe por quê? Ou em que contexto eles perseveravam? Estava rolando uma treta sobre comida. Estava rolando um problema baixo na igreja. Os de origem grega estavam reclamando que os de origem hebraica, as suas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição diária de alimentos. Explica, pastor. A cesta básica não está chegando para minha mãe, não. A briga era por causa de comida. Pastor, nós tivemos um problema no ministério, na diaconia. Na igreja primitiva também tinha coisa assim. Nós tivemos um problema no louvor. Na igreja primitiva tinha esse problema. Os caras foram reclamar que a mãe deles não estava recebendo comida. O que você quer dizer com isso, pastor? Mas nesse contexto a Bíblia diz que eles perseveravam. O que eu quero dizer? Na igreja, na mesa da comunhão, nós vamos ter problemas. Temos que ter problema, porque não somos um monte de robô, somos um monte de gente. Mas a questão é, nós estamos entendendo o aspecto poético, profético, nós precisamos perseverar, porque essa mesa não tem a ver com a fraternidade apenas, ela fala de continuarmos até a eternidade.
eternidade. Porque se um sai, um vai estar fora. Se eu saio, um de nós dois vai estar fora. Ou se você sai, um de nós dois vai estar fora. Eu não quero estar fora, e nem você. A gente teve problema. Falei uma coisa que você não gostou, você falou uma coisa que eu não gostei. Vamos perseverar, vamos sentar na mesa, vamos olhar nos olhos, 2 ou 3, vamos ligar o perdão na terra. Está ligado no céu. Vamos ligar o esvaziamento de coração e de emoções na terra. Vai ser ligado no céu. O que eu não posso é abrir mão da minha comunhão com você, daquilo que Deus está fazendo nessa região, das lágrimas que nós depositamos no altar do Senhor, de todos os votos que nós fizemos diante do Senhor, para aquilo que nós e como nós iríamos trabalhar nessa região. Mas agora eu achei que o que ele falou não é legal, o que ele fez não é, e está tudo bem. Não está nada bem, nós estamos quebrando alianças. Não tem como, irmão, eu pensar só no aspecto poético, senão vai ser só salgadinho. E salgadinho mais engorda do que outra coisa. Eu preciso entender que se o salgadinho, o cafezinho, a toalha vermelha e branca da vovó não apontar para o aspecto profético, não apontar para uma mesa, Jesus que disse isso, até que vocês vão entender o sentido pleno dessa mesa no reino de Deus. Pastor, beleza, agora fechou, vou perseverar na mesa, porque o aspecto poético aponta para o profético. Não, irmão, ainda tem o prático. O prático é a questão. O que é o aspecto prático, pastor? O aspecto prático é que em muitos momentos, possivelmente, eu vou ter vontade de matar um irmão. Ou uma pessoa que Deus permitiu que entrasse na mesa. Mas no aspecto, agora presta atenção, mas é o aspecto prático que me habilita para o profético. Eu não aguento a caminhada com você na terra de ministério. Eu não aguento com você a caminhada de divergência, mas olhando para o mesmo lugar. Cara, eu discordo, mas eu me submeto à tua autoridade. Vamos embora. Eu posso discordar no meu ponto de vista, mas o meu coração é sujeito a você. Deu errado, deu para nós dois. Deu certo, deu para nós dois. Vamos embora. Eu estou contigo, vamos para frente. Agora é lógico, o líder que ouve a equipe. Não é o líder perfeito, o líder que não erra, mas é o líder que ouve a equipe, mas que não democratiza a decisão. No final das contas, ele vai ter que dizer, gente, não dá para democratizar isso. Eu ouvi vocês, nós oramos, e está muito claro, é aqui que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos fazer. Se oramos, se jejuamos, se choramos, se caminhamos anos juntos, vamos. Não tem mais o que temer. Eu caminho com o pastor Luiz Hermínio e o pastor Juscelio. O pastor Juscelio foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá. Eu falei, pastor, você orou para quando o pastor Luiz Hermínio pediu para você ir? Ele, não, orar para quê? A gente já caminha 15 anos, já está tudo orado. Eu achei bonita a resposta. Mas ele voltou, depois agora ele foi para Campinas. Ele disse, Rodrigo, assim, a gente ora, não é sobre se a gente deve ou não ir para aqui ou para ali. Mas já, assim, a gente entra num lugar em Deus e nós somos um corpo, um exército que se move não com os mesmos movimentos, mas de forma sincronizada. Por que até hoje a gente precisa ter dizer assim para ele, não, pastor, o pastor fala, cara, irmão, então eu sinto de Deus isso. O que eu quero dizer é, pastor, eu vou orar para ver se Deus fala comigo. Egoísta, egocêntrico, anda no lugar de individualismo. Diga, pastor, onde você foi, eu vou. Se é isso que o Senhor está sinalizando, se hoje nós passamos a madrugada orando, caminhamos esses anos inteiros juntos. Por que eu tenho que ficar com essas respostinhas de crente muito espiritual, mas não dou um rumo para a minha própria vida? A gente não dá rumo para a nossa própria vida, mas tem resposta espiritual. Por que você está falando isso, pastor? O aspecto prático é que me habilita para viver o aspecto profético. É a minha diferença com você, é a tua diferença comigo. Eu venço isso. Você tem um temperamento X, eu tenho um temperamento Y. Mas na mesa eu aprendo a respeitar o que você carrega, você aprende a respeitar o que eu carrego. A gente vai somando talentos, dons e coração. A igreja vai ganhando pungência, vai ganhando vida. Não são corpos presentes e mentes divididas. São corpos presentes e mentes unificadas, ou conectadas, e por isso unificadas com Cristo, ou em Cristo, com a mente de Cristo. Esses são dias, você está querendo dizer o quê, pastor? Eu vou ler só um versículo aqui, porque, irmão, só para não ficar, se não achar que eu não leio a Bíblia. Só esse texto aqui, ó. Esse versículo aqui. Esse texto é muito rico. Olha só. Ó, eu só vou ler para falar de juntos, né? Mas eu vou ler um
que eles estavam juntos, mas eu vou ler só um versículo. Se você puder, repete só comigo. E assim ambos pararam juntos ao Jordão. Diga comigo, pararam juntos. Estou no final do verso 7. Final do verso 8. E passaram ambos em seco. Diga comigo, passaram ambos em seco. Diga, passaram ambos em seco. Início do verso 9 diz, havendo eles passado. Diga comigo, havendo eles passado. Essas três leituras falam deles caminhando juntos. Dois, só dois. Dois ou três. Discípulo e discipulador e discípulo. Quantos quilômetros eles andaram? Aproximadamente, porque aqui fala de 4 estações: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E eu falo sobre as 4 estações de discipulado. Eu estou 1 mês e meio ensinando isso lá na igreja. As 4 estações de discipulado, as 3 intempéries nesse trajeto. Mas o ponto aqui que eu quero te falar é o seguinte: você sabe quantos quilômetros eles andaram de Gilgal até Jordão, onde isso aqui aconteceu? Essa leitura aqui agora, final? 80 e poucos quilômetros, 80 quilômetros, 70, 80 quilômetros, segundo os teólogos. Daqui para Petrópolis, daqui eu não sei, mas lá da minha casa, porque aqui já tem uns quilômetrozinhos a mais. Mas lá da minha casa para Petrópolis tem 60 e alguma coisa. 68, 65, por aí. Então eles andaram mais do que daqui para, quase que daqui para Teresópolis. Quem está comigo? Por que você está falando de distância percorrida, pastor? Porque distância percorrida e ambos passaram. Ambos, os dois. O que você quer dizer? 80 quilômetros. Mesmo Eliseu, que é o contexto aqui que eu não vou ficar falando, sendo achincalhado, debochado pelos discípulos dos profetas, ele não abriu mão da companhia de Eliseu, Eliseu de Elias e Elias de Eliseu do discipulado. A gente nem andou, já está desistindo. A gente nem sentiu a pressão e está dizendo, Deus falou comigo. Que Deus esquizofrênico é esse? Que o cara entra na igreja, ora, chora, abraça o pastor, dá a aliança e beija a aliança, e daqui 3 meses ele diz que Deus agora falou com ele e vai para outro lugar. Claro, o ventre dele, a autossatisfação. O que você quer dizer, pastor? Eu creio que 2022, Deus vai abrir os nossos olhos para a gente entender quem de fato é Eliseu na equipe, quem é de fato Eliseu que está chegando. Porque Eliseu não abre mão na jornada. Agora, eu não estou colocando a responsabilidade toda em Eliseu, não. O versículo que eu quero ler para a gente fechar é: e sucedeu que indo eles, diga comigo, indo eles, os dois estavam indo ainda, andando e falando, não, minto não, né? Antes. Aí o 9, é o 9 que eu queria ler. Sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, eu te peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 10, coisa dura ou difícil me pediste. Domingo passado eu falei só sobre isso, coisa difícil me pediste. Mas se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, e aí aconteceu o que Elias disse que ia acontecer. Ponto. Eu vou terminar com isso, para fechar. Você vai entender. Quando as pessoas me perguntam assim, pastor, que tipo de líder eu tenho que caminhar? Que tipo de igreja eu tenho que congregar? Me perguntam isso, uma certa frequência. E eu respondo. Eu não falo, Deus tem que falar teu coração, né, irmão? Sabe essas isenções? Não dá, a gente precisa dar respostas mais objetivas. Qual é a resposta que você dá? Eu uso esse texto aqui. Eu digo assim, vamos lá. Eu vou entrar no tema de vocês. Para profetizar 2022. Para andar naquilo que Deus tem. Eu estou adaptando ao tema, mas você vai entender. Quando me perguntam, com que tipo de pastor, com que tipo de liderança eu tenho que andar? Que tipo de igreja eu tenho que congregar? Eu digo o seguinte. Durante muito tempo nós andamos afastados de líderes. Não podia se aproximar de líderes. E nós dizíamos que eles não eram amigáveis. Ele é carrancudo, ele é isso. Hoje Deus levantou uma nova safra de líderes, mais jovens, que são amigáveis. A gente está achando que eles são amiguinhos. A gente não sabe andar em liberdade. A gente usa da liberdade como pretexto para fazer o que não é bom. Para não parecer que eu estou chamando alguém de mal, mas a Bíblia diz o pretexto da malícia. Antigamente a gente era, não estou falando
como via de regra, mas muitos de nós passamos por isso. Nós éramos obrigados a fazer algumas coisas e a gente ficava, assim, né? Escravinho mesmo. Hoje nós temos liberdade de estar perto, de argumentar, de conversar, de falar, pastora, eu estava orando. Eu não quero ser a mais espiritual de todos, mas pastora, vamos ter um tempo para a gente estar junto. Estou sentindo que eu tenho que estar perto da senhora. Não é para sugar a senhora, mas é para somar. Não é para dizer, estou passando por um problema na minha vida. Os mais novos podem até, mas os mais velhos. Eu vou pedir 10 minutos, eu vou usar mais 15. E o pastor Daniel vai me chamar mesmo daqui uns 5 anos, que ele demorou muito a me chamar, então. Brincadeira. Olha aqui para mim. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma vez eu ouvi um homem de Deus falar sobre isso. Ele falou assim: seja tangedor na vida do seu pastor. Na minha cabeça, tangedor era ele. Olha o tangedor ali, bonitinho. Toca bem, chapeuzinho bacana. O que tangedor? Tem um melhor que esse? Mas esse homem de Deus falou assim: que tipo de tangedor você é na vida do teu discipulador, do teu pastor, da tua pastora? Eu falei: não, eu não sou tangedor, tem um menino lá que toca, eu não toco. Ele falou: não, Rodrigo, não é sobre tocar para o seu pastor pregar. É sobre cooperar para que a mão do Senhor venha sobre ele. Quem nós somos na nossa comunidade de fé? Recurso ou demanda? Nós somos os que se apresentam como recurso ou somos aqueles que estão sempre trazendo problemas para serem resolvidos? Nós somos aqueles que atribulam o coração dos nossos pastores? Ou nós somos aqueles que quando chegamos, é como se um bálsamo fosse derramado no coração deles, a mão de Deus pudesse vir sobre eles, e eles falassem: é muito bom ter você por perto, quando você chega o ambiente abre, quando você chega eu me sinto encorajado. Eu não estou falando sobre uma dependência que nós temos de pessoas assim, nós estamos falando sobre criar um ambiente, para que a mão e a glória do Senhor venha, para que sejamos um povo profético. Então agora eu vou te dizer como eu respondo às pessoas. E elas me dizem: com que tipo de pastor, em que igreja, ou até que tipo de líder eu tenho que ser. Eu digo: como Elias foi para Eliseu. E como Elias foi para Eliseu. Depois de Eliseu caminhar uns 80 quilômetros aproximadamente, Elias disse, em outras palavras, né? Versão Rodrigo atualizadíssima, Rio de Janeiro 2021. Cabeção, o que você quer, macho? Ele disse: eu peço que você me toque com porção dobrada do teu espírito. A gente aprendeu evangelicamente, a gente pensou evangelicamente, que Eliseu estava dizendo assim: eu quero ter o espírito que está em você se movendo. Não é, porque o E ali é minúsculo, e no Antigo Testamento o espírito não habitava em ninguém, só na Nova Aliança. Os nascidos de novo, então o espírito habita em nós. O espírito vinha sobre um homem, um juiz, um sacerdote, um rei, um profeta, para uma função específica e ia embora. Sabe que exatamente Eliseu estava falando para Elias? Eu quero a tua disposição e eu quero continuar o que você começou. Em outras palavras, ele está dizendo: eu quero ser o principal herdeiro do teu serviço profético. Ô Elias, eu quero, sabe, porção dobrada. Ô Davi, não fala de sensação, fala de responsabilidade. Ele não disse: eu quero lamachaia. Não, ele disse: eu quero me responsabilizar, andar com você. Me fez entender que tenho que me responsabilizar por aquilo que Deus está fazendo na nossa geração. Com que tipo de líder eu tenho que andar? Que tipo de líder eu tenho que ser? Aquele que diz para o Eliseu o seguinte: então tá, se é isso que você quer, vem cá, vamos olhar para o céu juntos. Eu não sou um pedágio, o Senhor não fala só comigo e você tem que vir a mim para receber de Deus. Não, vamos juntos olhar para o céu. Vamos juntos entender o que Deus está fazendo na nossa geração. Porque se nós vermos e vivermos aquilo que Ele disse para mim, ou que disse para nós que ia fazer, naturalmente você vai seguir naquilo que eu não posso mais seguir. Cara, não é sobre te emocionar, eu estou tão convicto disso. Do que, pastor? De que Deus está fazendo algo na minha geração. E que eu preciso ser um tipo de líder que ajuda os jovens e os adolescentes, sei lá, independente da idade, a olhar para o céu e entender que Deus está fazendo. Tem um tanto de gente lamentando com as questões pesadas que estão acontecendo nos nossos dias. Mas nesse cenário, se a gente pudesse pensar em Isaías 6, por exemplo,
num cenário de caos, Deus está operando, Deus está fazendo milagres, Deus está curando, salvando, libertando. A nossa igreja, nosso ministério nunca prosperou tanto quanto nesse período. Pastor, vocês cumpriram os protocolos todos, é máscara, é álcool, minha máscara está aqui no bolso. Mas nós não andamos atemorizados e nem triunfalistas. Nós não andamos, meu Deus, vai todo mundo morrer, mas também a gente não ficou, nem isso não pega. Não, a gente andou em obediência, mas andou. Andou em obediência, mas andou. Obedeceu às autoridades, mas andou. Sobre todas as coisas, nós andamos com a próxima geração, dizendo, vamos olhar para o céu. O Senhor está fazendo. O Senhor não parou de fazer. O Senhor continua libertando, salvando, operando. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que olhar juntos. A relação de discipulado é essa. O líder que eu devo ser é o que inspira e o que ensina a próxima geração a estar conectado com o que Deus está fazendo agora. Se eu sou um líder que não aprendeu a estar com outro líder para aprender dele, ouvir com ele, aí naturalmente eu não tenho legalidade, a minha equipe não me ouve. Eu gosto do Luciano Subirá, quando ele fala de alguns assuntos, ele fala, nós pastores falamos de alguns assuntos muito bem, mas nós vivemos muito mal. Discipulado, eu não abro mão. Eu tenho 2 mentores, um que é o meu irmão mais velho, Juscelio, um que é eu não chamo pessoalmente de pai, mas que representa na nossa mesa como pai, que é o Luiz Hermínio. Se eles me dizem, eu sugiro, eu digo, eu já entendi, tá tudo bem. Eu não sou daquele cara, não concorda, que aqui no Rio é diferente. Não, cara, eu não sou esse cara. O que você quer dizer? Em nome de Jesus, esses são dias que nós vamos ter que restaurar a relação discipulada, daqui para cima e daqui para baixo. Eu tenho que prestar contas, não é prestar conta de dinheiro, não. Dinheiro é seu, faça o que você quiser. Mas nós temos que estar na mesa, olhar nos olhos e dizer, eu tenho essa deficiência. Não precisa contar os seus segredos, não é sobre isso, mas fala de passo a passo. Olha, eu tenho 1000 passos para dar, mas vamos falar só sobre o primeiro, que já é complexo. Eu tenho dificuldade nessa área, pastor. Que bom! E o pastor pode dizer assim, cara, eu também, sabe que eu também. E aí o cara desmorona na tua frente. Ah, você também. Claro, eu não sou super-homem. Mas então vamos fazer uma coisa, eu também estou buscando a Deus nessa área. Vamos buscar juntos. Vamos conferir juntos. Aí a cura vem sobre nós. Aí a cura vem sobre nós. Salmo 133 é de cima para baixo. É da cabeça e vai descendo no corpo até a orla do vestido. É aí que a morte dá lugar à vida, e para sempre, a vida para sempre, diz o texto. O ponto aqui é, se nós queremos profetizar 2022, nós vamos ter que restaurar princípios e resgatar valores. E um dos principais para mim é discipulado. E que discipulado nós precisamos resgatar? Deixa eu ver teu relatório. Ganhou quantas pessoas para Jesus? Não, cara, não é sobre isso que nós estamos falando. Eu tenho náusea disso. E não é só sobre o aspecto fraterno, é sobre a responsabilidade da relação. Não é só, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Eu acho que se eu pudesse usar uma outra música que completaria essa, eu lembro que a gente cantava, eu sei que foi pago, num tom muito fraterno. Canta de novo agora, hoje. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, pensava... Irmão, isso não deveria me levar a cantar com você fraternamente. Deveria dizer, cara, me perdoa. Me perdoa porque eu pensei errado de você. Me perdoa, pastor Daniel, porque eu estou 3 domingos sem vir à igreja, entrei com a maior cara de pau, dizendo que Jesus é bom, é maravilhoso, mas eu não estou responsabilizado com aquilo que Deus está fazendo. Desculpa, irmão, não quero ser pesado. Eu quero falar isso principalmente com todo carinho e amor aos homens. Vamos, irmãos, vamos restaurar o discipulado. Que discipulado? Aquele que nós, como líderes, vamos juntos com você olhar para o céu e vamos dizer, fala Deus, mostra. E que você vai junto conosco dizer, sim, eu estou olhando, sim, Ele vai fazer. Fique tranquilo se em algum momento te usar, eu também já fui muito usado. Nós não queremos te usar. Elias fez 12 milagres, Eliseu fez 24. De verdade, eu falo isso com o coração muito aberto. Nós somos uma plataforma de lançamento. Nós queremos que você cresça. Nós estamos trabalhando para que você cresça. Nós estamos trabalhando para que você seja e se veja, melhor dizendo, como libertador da sua casa. Eu creio em um libertador no mínimo em cada família. Eu creio que por causa de você, tua família pode voltar para Cristo. Eu creio que por causa de você, como um José na tua casa, tua família pode sair da pobreza e entrar em lugares de prosperidade. Eu creio e eu estou trabalhando para ensinar aqueles que estão comigo isso. Eu creio que aonde eu passo nas comunidades, sejam elas quais forem, não estou falando comunidade carente, nas comunidades, em qualquer bairro,
Eu sento com os pastores, pastor, mas isso aconteceu. Irmão, para de olhar para o que aconteceu. Passa a entender quem você é e passa a olhar para o céu. Ouve o Senhor com clareza, não é sobre religiosidade. Eu estou falando sobre sermos proféticos. O que Ele falou hoje é como maná. O que Ele falou para hoje, faz hoje. Eu tenho que terminar, o tempo já foi. Elias disse para Eliseu: se você viver comigo a experiência, se você olhar para o céu, quem são os discípulos, os discipuladores proféticos, os mentores, as relações de discipulado que nós temos que cuidar nesses dias? Com homens que estão dizendo: vamos olhar para o céu. Deus está fazendo, o Pai está falando. Por que eu ando com o Luiz Hermínio e com o Juscelio? Não tem um dia que eu não sou desafiado a olhar para o céu. Não é para olhar para a nossa denominação. Não é olhar para aquilo que a gente, como a gente é bom, porque a gente não é. É como entender o que Deus está querendo comunicar à nossa geração. As ruas estão cheias de mortos, nos quartos do lado da nossa casa, do nosso quarto dentro de casa, estão cheios de mortos. Mas existe a voz do Senhor está liberando decretos contra a morte nesses dias. Mas quanto a nós, estamos atrás de dinheiro, estamos cumprindo uma função na igreja que a gente está achando que está arrebentando. Nós precisamos, se for o caso, me desculpa a franqueza, deixar alguns trabalhos para trás. E voltarmos a entender que é sobre serviço. Eu não vou entrar nisso, eu não fico uma hora. Trabalho fala de um chicote 3 pontas usado para açoitar. Serviço fala daquele que serve com o coração de servo e por isso tem uma função eficaz numa engrenagem, numa movimentação. Muitos de nós perdemos o coração, é só trabalho. Nós precisamos restaurar o coração. Nós precisamos deitar a cara no pó, pastores e equipe, e dizermos: Senhor, vem com tua glória sobre nós. Nos ensina a sermos um. Traz a tua glória para o nosso meio. Vamos olhar para o céu. Vamos ouvir o que o Senhor está falando. O Senhor tem a sua vontade fresca para compartilhar com vocês. Existem pessoas que vão entrar aqui aos montões. Mas talvez, eu não estou falando sobre aqui, mas muitos de nós, por muitas vezes, estamos jogando um anzol ou liberando os decretos na direção errada. Eu quero terminar dizendo que tipo de pastor, mentor, discipulador eu tenho que ser. Aquele que aponta o céu e diz para a equipe: vamos olhar para o céu. Agora eu preciso andar com homens que sejam esses mentores para mim. Eu os encontrei na minha jornada. Não é sobre homens perfeitos, é sobre homens, alinhados com o céu. Não é sobre teologia, é sobre vivermos profeticamente. Viver profeticamente não tem a ver com viver de forma esquisita, tem a ver com termos clareza para darmos o próximo passo. Preciso terminar, porque o horário já foi. A última. 1 Pedro 2, 9, 10, né? A Escritura diz assim, ó: nós nem sequer éramos povo. Diga comigo: eu nem sequer era povo. Quando eu olho para a minha vida, para as quebradas onde eu fui criado, eu falo: cara, eu nem sequer era povo. Mas 1 Pedro 2,10, se eu não me engano, diz assim: agora nós somos povo santo, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade. Repete comigo só, por favor. Povo de propriedade exclusiva, a fim de anunciar. Diga comigo: a fim de anunciar. Diga comigo: a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Deixa eu terminar com isso. Tem coisa que você está pensando que é o diabo na sua vida. Tem coisa que você, estou depressivo, é o diabo, é o capeta, é isso, é aquilo outro, meu patrão. Mas deixa eu falar sobre discipular de forma muito simples com você. Você tem, vamos usar uma linguagem figurada, você tem estoques, uma dispensa de virtude no seu homem interior. Só que nós, pensando em líderes aqui, nós como líderes, pais, principalmente os pais, homens aqui, nós estamos sempre comunicando virtudes, sempre tomando decisões e comunicando virtudes, ministrando a pessoas, pagando contas, guardando nossa casa, nossa família, sempre. Chega uma hora que os nossos depósitos de virtude, de amor, de perdão, de amor, de misericórdia, eles vão baixando. A gente pensa que é o diabo, pensa que é alguma coisa. Não, eles só estão baixando. E o que é que eu tenho que fazer? Porque você está dando muito. Mãe então.
Minha esposa tem que me perdoar pra caramba, eu sou um cara esquisito. Estava liberando do depósito dela de perdão. E vai baixando, tem uma hora que ela já, o pavio está curto. Estou falando de uma forma figurada para você entender. O que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que conectar a nossa vida também em homens, que são depósitos de virtudes específicos para nós. O nome deles, ou a gente pode entender esses homens como os nossos pastores, os nossos discipuladores. Esses homens têm nos seus depósitos virtudes para alimentar os nossos depósitos de virtudes. Porque esse é o propósito de todo nascido de Deus, comunicar virtudes. O que você quer dizer, pastor? Tem gente que tem depósito de perdão muito mais cheio do que o meu. Vou ir mais específico. O meu pastor tem um depósito de perdão. Eu aprendo com o Luiz Hermínio. Perdoar como eu nunca aprendi na vida. O meu pastor, o pastor Luiz Hermínio, ele caminha a segunda milha com pessoas que eu não caminhava nem o primeiro metro. O meu pastor é um homem que está sempre enxergando o céu e o futuro. E quando eu estou com ele na mesa, os meus depósitos de virtude são cheios, são alimentados, vão recebendo carga nova. Sabe por que muitos de nós estamos fracos? Porque não estamos mais na mesa do discipulado. Mas Deus colocou pastores nessa casa para encher o teu depósito de virtude, para você continuar comunicando a essa geração. Sabe por que você vai discipular pessoas? Não é por causa que elas são números na contabilidade do líder de célula. Não é isso. É porque Deus destinou você como um discipulador, como líder de conexão, de grupo de conexão. Exatamente para ser uma conexão de virtude na vida dela. Para encher o depósitozinho dela de virtude. E ela falar, poxa, eu estava com raiva daquela pessoa. Meu depósito de virtude, de perdão, estava baixinho. Mas aquele dia que eu sentei com você na mesa, eu ouvi uma coisa. Aqueles minutos foram tão importantes para mim, que eu restaurei a relação com aquela pessoa. Discipulado é para comunicar virtudes. Discipulado é para nós fazermos e ensinarmos o que Jesus nos mandou fazer. Não é sobre relação de perfeitos, é sobre relação de quebrantados, que estão buscando entender o que o Senhor está fazendo, para que Ele seja glorificado na igreja, no homem coletivo, na família de fé. Vamos viver um 2022 profético? Sim ou não? Então vamos restaurar o discipulado. Pastor, a reunião do discipulado? Não, o coração. O coração desejoso, com todo respeito a esses músicos maravilhosos. Vocês não são músicos. Vocês precisam ser discípulos. Aqueles que dizem, pastor, nós queremos pastorear de fato uma geração. Uma vez um pastor famoso no Brasil falou assim, Rodrigo, eu chego aqui e vejo tua banda pronta. Eu falei, que banda? Eu não tenho banda. Se eu fosse te mostrar minha banda, você ia se assustar. Na nossa igreja são mais de 100 músicos. Você não está entendendo. Se é para falar de música, eu falo. Não que eu seja virtuoso igual vocês, pelo amor de Deus. Eu acho que vocês gostam de vir aqui porque vocês são bons. Mas eu falei para ele, pastor, eu te conheço desde menino, quando você profetizava sobre a minha vida. Eu nunca corri atrás de músico. Mas o Senhor nos deu um coração de olhar. O cara que era o guitarrista, hoje é presbítero, que é o Rafael. Que é o cara que é responsável pela igreja no Recreio. O Saulo, nosso batera, vai ser um ungido pastor esse final de ano. É líder do jovem. O Júlio, que era um batera ruim que só ele, é pastor na nossa igreja, um dos principais pastores, mesmo sendo muito jovem. O Nelson, que era o guitarrista, é pastor na nossa igreja. Nós temos responsabilidade com uma geração e talentos vão ser usados nessa responsabilidade. Mas eu estou falando com muito amor e muito carinho, mas é sobre o coração de vocês. Vocês já estão anos aqui, vocês são fiéis à visão. Essa geração precisa conhecer o que está dentro de vocês. Eu quero declarar em nome de Jesus, sinto isso sobre a vida de vocês, músicos aqui, que uma casca vai romper. E que 2022 vocês vão entrar num lugar de muito mais compaixão pela próxima geração. Quero declarar isso sobre a vida de vocês em nome de Jesus.